Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A tuberculose é uma das doenças infecciosas mais antigas na história da humanidade. Está presente há mais de 5.000 anos. Apesar do tratamento ser possível, ainda mata mais de 1 milhão de pessoas por ano. O Brasil é um dos 20 países com maior incidência da doença. Fatores de saúde e sociais explicam o alcance da tuberculose no país, que tem no sistema prisional a maior concentração de casos e mortes pela doença. Para discutir causas e soluções, o Câmara Debate conversa com 2 integrantes da Comissão de Seguridade Social da Câmara, a deputada Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, e o deputado Dr. Simval Malheiros, do Podemos de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Vou começar perguntando à deputada Zenaide Maia. O Brasil se comprometeu em reduzir significativamente os casos de tuberculose até 2030. A senhora acha que a gente caminha para essa solução, para esse desfecho? Parece que não, né? A tuberculose é um problema de saúde pública grave no país. A gente ainda diagnostica, em média, 70 mil casos ano. Nós temos um terço da tuberculose das Américas e no mundo a gente chega a 40%. Então, nós não estamos cumprindo o que se devia. E a tuberculose, ela está diretamente relacionada com o social, a pobreza, a miséria, a indiferença e o preconceito. Então, se a gente não cuida desse lado mais pobre da sociedade, nós não temos como prometer que em 2030 a gente vai. Por exemplo, eu cito aqui como vamos combater se o ano passado se aprovou uma PEC do teto, onde se limitou, se congelou os recursos para saúde e educação, que tudo entra educação, e o social, que é justamente o social, é ligado diretamente ao social. São as camadas mais pobres desse país que desenvolve a maioria dos pacientes com tuberculose, deixando a gente numa situação bem grave em relação à maioria dos países. Deputado, como o senhor acha que a gente pode começar a sair desse nó aí que a deputada apontou, que é as causas sociais de fundo, que são todas de longa solução, para essa necessidade de combater já uma doença que está matando tanta gente no país? Eu queria parabenizar a Rede Câmara por divulgar tão importantes mensagens à população, que eu acho que isso também ajuda a combater. A deputada Zenaide falou muito bem, a tuberculose vem do social mesmo, do social mal orientado, pessoas que dormem no mesmo quarto, muitas pessoas que têm doenças, por exemplo, alcoolismo, que têm AIDS, que têm diabetes, são mais susceptíveis, e esse convívio assim, heterogêneo entre as pessoas em condições de miséria, logicamente o bacilo de Koch, que é o causador da doença, vai se ver livre para transmitir a doença. Os senhores acham que está havendo uma negligência, no caso específico do sistema prisional, que é onde estão os maiores focos, é um meio negligenciado no país? Olha, é negligenciado porque a gente vê a superpopulação. E o que chama atenção é que aumenta os casos, por exemplo, em 100 mil habitantes, a população em geral tem 30 e poucos casos. E no sistema carcerário a gente tem quase 900. Ele é responsável, apesar da população carcerária do nosso país ser 0,3%, mas ele tem quase 10% dos casos de tuberculose. Aí a gente volta àquilo ali. A população carcerária, ela fica fazendo parte de 2 grupos de grande risco. Ele já tem, a maioria já veio daquela classe social de pobreza, muitas vezes, pobreza franciscana, como a gente diz, e já entra no cárcere
com a tuberculose. Aí chega lá e encontra um ambiente altamente propício. Superpopulação carcerária e a tuberculose como uma doença bacteriana muito transmissível por via oral, as gotículas de frígio, é muito fácil de ser transmitido. Apesar da maioria ser pulmonar, mas nós temos várias formas de tuberculose. Ela pode ter a tuberculose óssea, ganglionar, ela é principalmente pulmonar, mas ela pode atingir outros órgãos. Nós temos medicamentos com eficiência até de 95%, e justamente as pessoas encarceradas, os moradores de rua e os portadores, a população indígena, porque ela não tem ela não criou uma resistência natural, porque antes de entrar em contato com os brancos não tinham essa defesa que a gente adquire muitas vezes em lidar. Uma aglomeração. Uma aglomeração, e a gente também tem uma vacina, a BCG, que é fundamental na hora que nasce a criança, porque você já vai para criar o anticorpo, entendeu? E também nós temos a questão de se o sistema básico de saúde não funcionar, o diagnóstico vai demorar. E a demora do diagnóstico é aquele paciente que a gente chama de bacilífero, ele fica predominante. Às vezes você vê ruas inteiras de pessoas que convivem, como ele falou aqui, meu colega, o Simval, essa convivência, essa aglomeração não é a causa da tuberculose em si, mas as más condições de vida, subnutrição, falta de alimentação, aí o conglomerado de pessoas, além do que se deve, nós temos famílias no Brasil que moram 10, 15 pessoas em 2 vãos, né? A gente vê isso. E como ele falou, uma das coisas é criar esses programas dando visibilidade. Porque quando essa população sabe que aquelas condições dela é quem está levando a adoecer eles e todos os seus familiares, ele passa mais cobrar do governo melhores condições de vida. Deputado Simval, Sim, como conseguir fazer esses programas no momento de restrição de gastos, como a deputada falou? Eu acho que se tem que ter prioridades na vida, né? Na vida administrativa e governamental também. Não é possível que uma doença que necessita tanto de... Não são investimentos caros, o social que é o difícil. Mas se você conscientizar, como a Zana falou, conscientizar as pessoas do que leva à transmissão dessa doença, que é o acúmulo de pessoas, que a doença é transmitida por gotículas de saliva que saem ao falar, né? Logicamente, deixar as casas bem arejadas, não ficar em ambientes úmidos, não dormir muita gente junto. Quando tiver uma tosse com mais de 3 meses, de 3 semanas que está tossindo, já vai ao médico, tenta pesquisar a tuberculose. Porque muitas vezes pensa que está tossindo, acho que é uma gripe, que é aquilo outro, e muitas vezes pode ser uma tuberculose. Agora tem uma parte que depende do poder público, né? Tem. No Rio de Janeiro havia uma localidade, especificamente na favela da Rocinha, que era chamado Beco da Tuberculose, Exatamente. que todos os moradores tinham uma prevalência grande da doença e com a urbanização do local caiu essa. Os senhores acham que isso tem que ser priorizado, mas como fazer para convencer os governos? O governo tem que ter, a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde, tem que ter essa consciência, lógico que tem, né? De que tem que investir, tem que fazer um tratamento assim na tuberculose, mas é prevenção, e também diagnóstico, né? Fazer exames de diagnóstico, que são exames simples, escarro colheita de escarro e pesquisa do bacilo no escarro, também um PPD, um intradermo-reação, são exames baratos de serem realizados. E conscientização da população, eu acho que é o principal, já que o social está tão difícil, e também o BCG, né? Tem que ter campanhas orientando que não se pode nenhuma criança ficar sem o BCG, e fazer com que as pessoas saibam que é uma doença que pode ser evitada, mas que pode ser mortal também, né? Deputada Zenaide. Dos 70 mil casos que é diagnosticada anualmente, uma média de 4.500 pessoas morrem de tuberculose, que é ligado diretamente à miséria. Por exemplo, o meu colega aí falou, mas como evitar que as pessoas se aglomerem? E a tuberculose é relacionada diretamente com a desnutrição, entendeu? Então, se você não se alimenta bem, e eu não estou falando nem desses grupos de maiores riscos, o cárcere está chamando a atenção porque eles têm 2 fatores que aumentam. E as pessoas em situação de rua, vocês detectaram um aumento agora com a crise econômica? Com certeza. Nós temos aí, por exemplo,
vejo muito essa parte social. Eu sou médica da Universidade do Serviço Público e a gente vê, por exemplo, uma grande parte dos municípios, quando tem condições, eles põem naquele período de 6 meses, porque a tuberculose é um tratamento prolongado, no mínimo de 6 meses, você tem que ter o convencimento e esse paciente geralmente é para ter uma ajuda alimentar, porque os próprios medicamentos, eles fazem alguns uma exfoliação da vitamina B1, B2 e o paciente passa a ter outros sintomas. Os moradores de rua têm aquela mesma condição, ou seja, vivem em condições de miséria absoluta, junta com a rua sem nenhuma condição de dormir e muitas vezes eles associam ao alcoolismo. O que é associado à AIDS, por exemplo, porque quando você baixa a imunidade, a tuberculose aparece. Mas a gente tem que deixar claro que é uma questão social. Você não combate a tuberculose, você educa, eu falei, precisa educar, dar visibilidade para essas pessoas se reunirem e cobrarem o direito mínimo que é a vida. Entendeu? E uma vida com dignidade, com né, deputada? dignidade, uma vida, um trabalho, uma vida como social. E, por exemplo, esse corte grande do Bolsa Família é outra coisa que me chamou a atenção. 330 mil famílias brasileiras foram cortadas do Bolsa Família, que é uma média para a criança R$1,30 por dia. E do jovem que fazia parte dessa Bolsa Família, R$1,50, dá R$2,80 por pessoa. Então, é uma média de 1.600.000 pessoas que, para a gente, aparentemente, muita gente diz que é esmola, mas para muita gente é vida. É vida, é o alimento, o mínimo, entendeu? Então, o social é isso. Se existe um pacto de erradicar ou diminuir os casos da tuberculose no Brasil, tem que passar por uma política onde olhe aquele ser humano que está menos favorecido. E a gente sabe disso. Então, o que é que chama a atenção o cárcere? Porque o cárcere tem as duas coisas, e como eu falei aqui, ele já vem de uma periferia, sem condições de habitação, nem alimentação, e o lugar é altamente insalubre, e se junta com o cárcere, as cadeias públicas, que as condições a gente vê todo dia aí que são mais precárias. Então, quando junta as duas coisas, tem que ser 10% dos casos de tuberculose nesse lugar. Deputados, né? a gente vai fazer um pequeno intervalo e já retornamos. O Câmara Debate fala hoje sobre incidência e tratamento da tuberculose. Nós estamos ouvindo a deputada Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, e o deputado Dr. Simval Malheiros, do Podemos de São Paulo. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é o controle da tuberculose. Os convidados são a deputada Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, e o deputado Dr. Simval Malheiros, do Podemos de São Paulo. Deputado, no bloco anterior, a deputada falava dessas condições sociais. Perfeito. Qual a sua sugestão, além da educação e da conscientização das pessoas, para conseguir reverter um pouco esse quadro? É importante a conscientização de um fato também. Muitas vezes a gente pode ter tido contato, quase todos nós tivemos contato com o batismo de cólera em alguma fase da nossa vida, porém poucos ficaram doentes. E isso mostra-se que é importante, não é só o bacilo, é importante pegar um organismo com resistência ou sem resistência. Então, a resistência imunológica é fundamental para surgir a doença. Ela depende da vacinação? Não, eu vou chegar lá. A resistência depende do estado do organismo. Então, para evitar a tuberculose, uma boa alimentação, tem que ser bem alimentado, evitar ambientes promíscuos de transmissão, deixar a casa sempre aberta, com as janelas abertas, bem ventilada, para que troque o ar, não fique aquele ar pesado ali, que sem dúvida tem bacilos em toda a sua extensão. E fundamental também, hábitos de vida, por exemplo, o alcoolismo cai muita resistência imunológica e facilita a quem tem o contato com o bacilo ficar doente. Sem falar HIV, que é susceptível para todas as doenças infecciosas, porque ele caindo a resistência imunológica, logicamente as bactérias, os vírus fazem a festa no organismo, né? E também, hoje em dia também tem uma doença que é o diabetes, né?
diabetes tem que ser bem controlado, as pessoas têm que ter noção que não é só o diabetes, é doenças que surgem em torno dele se a pessoa não tiver um bom controle. Então, acho que o hábito de vida é fundamental, de boa qualidade, a prática de esportes, tudo que aumenta a resistência imunológica nós temos que fazer. Às vezes a gente tira raio-x de pulmão e vê os nódulos de Gom, são os nódulos incalcificados. Aqueles nódulos lá são patognomônicos que a pessoa teve contato em alguma fase da sua vida com o bacilo da tuberculose, porém não teve a doença. Por quê? Porque esses fatores imunológicos seguraram a doença. Mas, se durante a evolução da vida, eles estão ali, mas não ficam mortos os bacilos. Se durante a evolução da vida houver desnutrição, essas doenças que caem em imunologia, o diabetes acentuado, ele pode, essas bactérias que estão ali, podem voltar a se desenvolver e a produzir a doença. Agora, deputados, e o atendimento a essas pessoas que já estão contaminadas? O SUS hoje tem leitos específicos para tuberculose? Existe o manejo correto aí do tratamento? Olha, a tuberculose normalmente não se interna, só nas formas graves, quando eles apresentam sangramento de vias aéreas superiores. E quanto antes, como você diz, o diagnóstico, às vezes a falha na saúde básica, eles demoram a ter essa pesquisa de BK no escarro, que é um exame simples, que diz se ele é bacilífero, porque você também pode ter tuberculose, mas ela não está eliminando a bactéria, não está contaminando, principalmente inicialmente alguém. E um raio-x, às vezes eles demoram até com raio-x, porque se a pesquisa de BK, mas ele tem uma clínica gritante, então muitas vezes, mesmo sem você ter os exames, a gente entra com o teste terapêutico. Quando você não descobre, tem febre alta, perda de apetite, perda de peso, então o que é que acontece? Muitas vezes você tem que entrar com um medicamento que a gente chama de teste terapêutico, que no máximo em 2 semanas o paciente já mostra uma melhora grande. Mas o que chama a atenção da tuberculose como um problema de saúde grave é a falta de inclusão das pessoas mais pobres desse país, que é, mais uma vez, a gente sabe que quem não tem condições, recurso financeiro, paga um preço caro. Então, esse povo não tem uma educação de qualidade, esse povo não tem uma alimentação de qualidade, e esse povo tem uma moradia que não é digna de um ser humano. Então, em termos de falar como combater a tuberculose, tem os casos que meu colega falou aí, que são os dados de doenças que propiciam a você ter, a defesa baixou e você propiciou. Mas a maioria dos casos é a tuberculose em si. É tanto que ela é uma doença de todas as idades, mas é principalmente de crianças e adultos jovens. E como trazer esse tema aqui para a Câmara? Que articulação os deputados hoje podem fazer para tentar mexer aí nesse quadro? Deputado Simval. Eu acho que nós temos uma obrigação, né? Eu e a doutora Zenaide, que somos médicos, a doutora Zenaide, que é infectologista, né? Eu também sou professor de faculdade de medicina, sou da área de gastro. Eu queria dizer também, o que eu acho importante, que quando você vê um indivíduo com tuberculose, que mora em promiscuidade, você tem que imediatamente iniciar o tratamento nele. O que o senhor chama de promiscuidade? Promiscuidade assim, é algo que fere a qualidade de vida do seu dia a dia. Por exemplo, dormir em 5 pessoas num quarto é promíscuo, né? Conviver em ambientes úmidos, em que pessoas tossindo ali toda hora perto de você também não é bom, é promíscuo, né? Então, evitar esse tipo de contato, né? E também é importante que se saiba que a pessoa com tuberculose, na fase bacilífera, que a doutora Zana falou muito bem, às vezes não está bacilífera, mas na fase bacilífera é a fase transmissível, porque no tossir sai o bacilo e a pessoa respira, e aí pode pegar a doença ou não, dependendo da resistência, né? 15 dias de tratamento não é mais bacilífero. Então, por exemplo, uma pessoa que mora em condições assim, difíceis, né, tem que se pegar esse doente o quanto antes tratar. Com 15 dias ele não transmite mais a doença para os seus parceiros ali. E, por outro lado, também, a gente pode fazer um tratamento profilático dos que já estão lá. Às vezes não estão doentes, mas sem dúvida estão com o bacilo. Então, pode fazer uma terapêutica, geralmente há 2 meses ou até 3 meses de medicamentos para... Se tiver o bacilo no seu corpo, não dará a doença, entendeu? Deputada Zenaide,
Que ações o senhor acha que o Legislativo, a Câmara especificamente, pode fazer para entrar nessa discussão aí do combate à tuberculose? E de imediato seria ter prazo para estar diagnóstica, a busca ativa, como ele falou, as pessoas que tossem há mais de 2 semanas, o certo seria propor. Aí é onde entra a questão que eu digo do preconceito. Você dificilmente, eu fui secretária de saúde, eu fiz uma busca ativa assim, mas não é comum, às vezes tem resistência, por causa desse preconceito. Tuberculoso, todo mundo fica assim com medo. Dificilmente você vai poder abordar todas as pessoas de uma comunidade que tem uma tosse há mais de 15 dias. Não é tão simples, mas é correto, é assim a própria pessoa não se apresenta. A própria pessoa, não, muitas vezes, tem que ter muito cuidado como vai abordar, entendeu? Dava para fazer um exame de escarra, é aí onde eu digo entra a falta de conhecimento, o preconceito que muitas vezes tem. Mas a gente sabe que isso é uma questão política e governamental. Ou o governo tem olhar, o Estado, eu não digo governo, porque governo passa. Isso é política de Estado, independente de que governo entra. Ou prioriza a situação socioeconômica e combate a miséria absoluta, porque o diagnóstico já existe. Sabemos de onde vem, sabemos quando curar. Então, o que precisa é melhorar as condições de vida dessas pessoas e tratar quem já está. Porque a tuberculose chegou aos presídios porque alguém que já veio da periferia, como eu falei, a gente só tem 0,3% de presos e é responsável por 10% dos casos de tuberculose. E esse povo já vem, a grande maioria, nem todos os presos vêm, mas a grande maioria a gente sabe que vem da periferia, das condições de pobreza, de miséria absoluta. Vem o social. Sem investir no social, só tratar na fase final vai formar, por exemplo, a sociedade trata, a medicina trata tantos jovens e adultos por ano, mas ao mesmo tempo essa mesma sociedade está encaminhando mais pacientes com tuberculose para ser tratado. Temos um diagnóstico de causa, sabemos o tratamento, precisa de política social. Isso depende do Estado, só do Estado. Deputadas, obrigada pela participação. Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre controle da tuberculose com a deputada Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, e o deputado doutor Simval Malheiros, do Podemos de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais.